Hoje nós temos o prazer de receber a professora Maria Iuri. Ela é médica, graduada pela Universidade Federal do Pará, fez residência médica em medicina social, possui mestrado em saúde comunitária e doutorado em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFPA. Foi coordenadora do Programa de Controle das Leishmanioses na Bahia, coordenadora regional da FUNASA na Bahia e diretora-geral da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia também. Ela é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação e pesquisadora colaboradora do Instituto de Saúde Coletiva, onde participou de pesquisas prioritárias para o SUS e de interesse da vigilância à saúde vinculadas ao Ministério no período de 98 a 2015. Atualmente é vice-coordenadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS, aqui do IGM, e realiza o manejo de grandes volumes de dados para avaliação de determinantes sociais e de impacto de políticas públicas na saúde. Dentre os projetos nos quais participa como pesquisadora, destaca seu projeto da coorte de 100 milhões de brasileiros para análise de efeitos de determinantes sociais e políticas públicas na saúde da população brasileira. Participou também de estudos em avaliação do impacto do programa do Bolsa Família na incidência de sífilis congênita, avaliação de efetividade de vacinas, como o BCG, influenza, rotavírus, avaliação de capacidades básicas de vigilância e resposta para atendimento ao Regulamento Sanitário Internacional, além de estudos em tuberculose, mortalidade neonatal precoce, diarreia por rotavírus e vigilância epidemiológica. Tem experiência na elaboração e execução de projetos com parceiros internacionais, como a London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universidade de Glasgow, Fundação Bill e Melinda Gates, e também com institutos nacionais de pesquisa, e também o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, entre outros. Professora, muito obrigado por ter aceitado participar da nossa sessão, é um prazer recebê-la. A sua fala deve ter por volta de 45 minutos, e depois a gente passa para as perguntas do chat e também do auditório. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, fazendo essa aula inaugural do nosso curso e também participando dessa sessão aqui no IGM, né? Enfim, né, Conceição? A gente... então, eu vou iniciar. Obrigada também pela apresentação. Eu vou iniciar falando da experiência do SIDACS, né, na inovação do uso de grandes bases de dados administrativos integrados para pesquisa em saúde. Como é que eu passo? Clicar aqui. Aqui? E aí ele passa. Aqui. Não, acho que só na setinha. Tá. Então, todos nós estamos sabendo, né, dessa situação do nosso contexto da quarta era industrial, onde os dados eles vêm sendo um objeto de centralização, não só de desenvolvimento, como também de exploração desses dados, né? Nessa modernidade que a gente chama a quarta era industrial, vem se havendo uma velocidade imensa, né, de produção de dados dos vários tipos, dados estruturados, dados semi-estruturados, dados não estruturados, né? E esse contexto nos traz uma grande complexidade, dado que esta velocidade implica em que nós precisamos ter vários desenvolvimentos tanto tecnológicos, computacionais, como de análise, né? E isso vai conformando um novo campo nesse manejo desses grandes volumes de dados, nessa complexidade, nessa velocidade de ciência de dados, né? E aí, nós da saúde, nós epidemiologistas, nós que trabalhamos com análise e com pesquisa em saúde, como nos situamos? Então, essa é um momento de grandes desafios e também de grandes oportunidades para a produção de conhecimentos, principalmente na integração desses vários sistemas de informação, desses vários tipos de dados, né? E para a epidemiologia, isso é extremamente importante, porque a epidemiologia, tradicionalmente, produz pesquisa populacional. Então, quais são os desafios que estão colocados, né, para o uso e manejo desses grandes volumes de dados e também para a integração desses dados? Uma primeira questão é a governança de dados.
como é que a gente consegue esses dados, né? Esses dados nominais, esses dados identificados. A gente tem todo um marco regulatório, né? Tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista do uso desses dados, do acesso a esses dados. A gente tinha, no passado, a Lei de Acesso à Informação, que, inclusive, era uma lei extremamente restritiva, que não permitia que a gente acessasse os dados identificados. Havia toda uma análise pelo gestor do dado, pelo custodiante do dado, que era o DataSUS, sobre a finalidade, né, do uso desses dados, quem iria usar esses dados e qual o objetivo do uso desses dados. Então, havia sempre uma lentidão, né, na cessão desses dados. E isso era uma dificuldade imensa, porque a gente tinha que pedir a vários gestores de dados. Então, gestor do Sinasc, gestor do SIM, gestor do Sisvan, gestor do Sinan. Então, essa era uma dificuldade imensa para cada gestor, havia necessidade de uma negociação. Então, essa situação, né, regulatória, ela melhorou quando foi aprovada, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem no seu artigo 13, o SIDAX, inclusive, ajudou, né, participamos eu, Maurício, em várias reuniões na comissão que estava construindo o parecer sobre a lei, inclusive porque não havia nenhum artigo que falasse sobre pesquisa. Havia toda uma proteção, né, do dado, que é considerado dado pessoal, então precisa ser protegido, é um dado privado, e havia toda uma preocupação com esse dado do ponto de vista do consumo, do acesso. Então, nessa comissão, por exemplo, tinha o pessoal do Google, tinha o pessoal do Facebook, né? Tinha o pessoal que trabalhava das organizações do direito do consumidor, muitos advogados, né, para discutir essa lei, e foi através da articulação da Academia de Ciências, com o professor Barral, com o professor Maurício Barreto, né, minha participação lá na comissão, inclusive com a consultoria do Donilo Doneda, que infelizmente já faleceu, que fez com que fosse incluído nessa lei o artigo 13, né, que eu vou falar mais adiante, que é o que possibilitou o uso de dados administrativos nominais para pesquisas da saúde, desde que se tivesse uma estrutura, né, protegida, controlada, que esse dado fosse tratado de forma adequada, a não ter vazamentos e não ter problemas, né, de nenhuma discriminação, nenhum problema do uso desse dado. Né? Então, nós temos uma série de questões em relação à governança de dados. Né? Atualmente, a gente está evoluindo para pensar como, na medida em que temos vários tipos de dados, em vários proprietários, em várias instituições, como nós podemos lidar com o significado de cada variável nesses bancos de dados. Então, por exemplo, escolaridade. Escolaridade, ela pode significar, no banco do Sinasc, anos de estudo. No SIM, ela pode significar nível de instrução. Então, eu não posso usar simplesmente escolaridade como se ela tivesse um significado único entre os vários sistemas. Então, hoje está se evoluindo para que haja uma preocupação com esse vocabulário, com essa semântica, que a gente chama de ontologias, e que seja possível ter uma compatibilidade entre esses significados, dessas várias variáveis, entre essas várias informações, para que seja possível ampliar essa rede de colaboração de análise e criar uma proposta que a gente está chamando de interoperabilidade dos dados administrativos. Né? Opa! Não está indo. Pronto. Tem uma... O outro aspecto, que é outro desafio, é como a gente trata esses dados. Né? São grandes volumes de dados, a gente tem 130 milhões, 10 terabytes, de como é que nós tratamos esse dado. Então, além do volume, a gente tem essa heterogeneidade desse formato, um dado vem em determinado formato, um dado vem com
a data, mês, dia, ano, o outro vem mês, ano, dia, outro vem... Então, tem uma diferença, né, nesses formatos, a forma como esse dado ele é digitado, na hora como ele é construído. O próprio processamento de dados, é necessário o desenvolvimento de vários algoritmos, tanto de pré-processamento, para fazer a padronização, para fazer a harmonização dos dados, inclusive a vinculação dos dados, como é que a gente vincula dados que, por exemplo, os dados de saúde não têm o identificador único. Então, como fazer a vinculação de dados de vários sistemas de informação, aonde não temos esse identificador único que identifique aquela pessoa naquele banco de dados. A outra coisa é como fazemos a gestão de qualidade da própria integração desses dados, né? A que a gente chama de análise de acurácia. Para cada integração desse dado, é preciso saber, quando a gente integra grande volume de dados, a gente não vai saber que exatamente Maria é aquela Maria no SINASC, que é a mesma Maria no SIM, porque é um grande volume de dados. Então, é necessário que a gente faça a gestão da qualidade da vinculação, né, fazendo essa análise que a gente chama de acurácia de cada vinculação que é feita. Além disso, o desenvolvimento de técnicas de engenharia. É necessário que seja possível, através também de algoritmos de extração, de datasets integrados de acordo com aquela finalidade e objetivo de análise de determinadas pesquisas, né? E, para isso, a gente precisa ter técnicas de anonimização desses dados, né? Primeira coisa, a gente precisa que, quando o dado ele é vinculado com os dados identificados, ele é extraído a informação para constituir um dataset integrado para a pesquisa, porém, ele precisa ser utilizado pelo pesquisador de forma anonimizada. Então, técnicas de anonimização precisam também ser desenvolvidas para que possa não ter nenhum problema de privacidade. O outro desafio é o próprio recurso computacional, quer dizer, eu não posso trabalhar mais com esse grande volume de dados no meu computador, né, notebook, porque eu não consigo rodar de forma eficiente uma análise ou mesmo uma descritiva, né, desse dado, desse dataset integrado. Então, é necessário que eu tenha recursos computacionais, né, para análise e recursos computacionais também que faça todo esse tratamento, esse pré-processamento, essa integração, essa extração, né, num alto nível de privacidade. Então, é preciso se criar um ambiente onde esse dado ele possa ser recebido, onde ele possa ser armazenado, preservado, tratado, pré-processado, vinculado e disponibilizado, e depois guardar este dataset integrado para posteriores usos e reusos desses dados pelos pesquisadores. Então, isso tudo implica em ferramentas de Big Data, né, para trabalhar com esse grande volume de dados e uma especialidade, né, de profissionais da computação para trabalhar com esse ambiente, né, esse data lake, esse ambiente de alto desempenho computacional. E o último desafio, diria o último, mas tem outros, mas esses são os que a gente considera os principais, são como nós fazemos as análises, né, desses dados. Então, nova geração de metodologias, apesar de que as antigas não estão descartadas absolutamente, uma boa descritiva, uma análise de regressão logística, regressão linear, né, uma análise de componentes principais, uma série de análises continuam sendo extremamente úteis para se analisar os dados, né, desse grande volume de dados. Porém, o que chega para nós agora é que, combinando com as metodologias de análise de ciência de dados, a gente se preocupa mais também com a redução desses dados. Quer dizer, quando tem um grande volume de dados, é necessário que a gente utilize outras tecnologias, outros métodos, né, que possamos estar usando, por exemplo, o frequency match, né, para poder combinar pares, para poder descrever a situação daquele grande volume de dados, fazer uma análise dos padrões que existem nesses dados, além também de componentes principais que vão gerar esses padrões e vão possibilitar nós termos uma maior descrição dessa base de dados.
Na análise estatística, cada vez mais essas análises ficam mais complexas e elas precisam ter uma maior preocupação com o quadro explicativo, o quadro teórico, da relação, né, do que você quer estudar, do seu objetivo, do seu objeto de estudo, com o contexto complexo em que esse objeto está ocorrendo. Então, é preciso ter uma boa revisão de literatura, uma boa relação das associações causais, em que contexto esse problema de saúde está acontecendo, né? Por quê? Porque na hora que nós vamos fazer uma análise com grande volume de dados, e aí os estatísticos aqui vão dizer que quando nós temos grandes amostras, a gente não tem, tudo vai ser significativo. Então, eu posso encontrar muitas relações causais espúrias, né? Onde elas não têm muito significado, na verdade, em relação àquele problema, e a gente vai dizer que não encontramos uma associação, né, muito importante, significativa, mas todas as relações vão ser significativas. Todas as associações vão ser significativas porque temos grandes volumes de dados. 1 milhão de dados, 130 milhões de dados, 50 milhões de dados, são amostras extremamente grandes e que não vão, portanto, trazer, né, não vão possibilitar que a gente consiga trabalhar com essa significância, né? Então, a gente diz que é um Big N, onde esse Big N nós precisamos estar preocupados muito mais com as relações, né, complexas que estão dadas ali e do que realmente com a significância estatística. Apesar de que nossos artigos, a gente coloca lá o p-valor, o intervalo de confiança, mas apenas para reforçar aquela significância. Mas, na verdade, o que vai dar toda a interpretabilidade daquela análise é o nosso quadro teórico e explicativo. Outra coisa é que a questão da representatividade, quer dizer, a gente tem um grande volume de dados, então ele é representativo, porém, a gente precisa saber de onde esse dado está vindo, né? Por exemplo, a nossa corte de 100 milhões, ela tem 130 milhões de brasileiros, porém, ela é uma amostra representativa da população mais vulnerabilizada, aquela população que tem menos de 3 salários mínimos. Então, a gente tem sempre que estar nos nossos resultados, não podendo generalizar para toda a população brasileira, mas para aquela população que a gente está trabalhando. Vem crescendo muito essa ideia da inteligência artificial, né, nesse uso de grande volume de dados. Eu acabei de vir de um encontro, né, de transformação digital no SUS, onde houve basicamente 2 mesas que tratava basicamente da inteligência artificial, como utilizar a inteligência artificial, né, para ter mais eficiência na produção de dados, na identificação de grupos de risco e também na análise de dados. Então, uma mesa que eu participei falava, mas qual é o método que a gente deve utilizar de ciência de dados ou de epidemiologia para trabalhar com os dados? Então, assim, não existe método de ciência de dados e de epidemiologia, existem métodos de análise, né, onde nós vamos utilizar esse método de acordo com a nossa pergunta de pesquisa, de acordo com a nossa população do estudo, de acordo com o que a gente quer realmente obter, né, com essa análise, né? Então, ter muito cuidado de que a gente se encanta muito com a tecnologia, a gente se encanta muito com os métodos e esquece o que a gente realmente está pesquisando, o que a gente realmente quer encontrar naquela pesquisa ou naquela análise que a gente está buscando, né? Então, nós temos no Brasil, né, nesse desafio desses grandes volumes de dados, nós temos ecossistemas de dados administrativos no Brasil. Esses dados administrativos, vocês conhecem, eles são coletados rotineiramente por órgãos governamentais, do setor público, onde esses dados não são coletados para pesquisa, mas são coletados para vários objetivos, né? Objetivos de dados oficiais de nascimento, de óbito, de auditorias, de monitoramento de determinados eventos na vigilância, porém, eles não são dados que são utilizados foram coletados especificamente para pesquisa.
mas eles têm maior utilidade. Por quê? Porque eles são dados que a gente não tem descontinuidade desse dado, eles estão, né, dados de mortalidade a gente tem desde 1979, dados de nascimento a gente tem desde 1994, então são dados que a gente tem durante muitos anos, dados históricos, e que é para toda a população, né, do país, do Brasil. Então, isso faz com que haja uma economia de custos muito grande quando a gente utiliza esses dados, porque eles já estão prontos, eles estão lá, e o que a gente vai, o pesquisador demora para coletar dados primários, para poder trabalhar com esses dados, dar qualidade a esses dados, né, demora muito, é muito custoso, tem que ter uma equipe de campo muito grande, né, quem trabalha com coleta de dados tem que ter uma equipe muito grande, se a amostra for grande. Então, a gente precisa acompanhar por muito tempo, se, por exemplo, o evento que a gente quer pesquisar seja um evento crônico, um evento que se manifesta, né, numa latência de 5, 10 anos, então, por exemplo, câncer, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Câncer de pulmão, principalmente esses cânceres, são eventos, né, que precisam de um longo acompanhamento. Hanseníase, que tem uma fase de latência muito grande, de quase 10 anos, precisa ter um acompanhamento, né, durante muito tempo para que se possa a doença manifestar e poder ser identificada. Então, você tem que acompanhar essas pessoas durante muito tempo, né? E, ao mesmo tempo, esses dados eles estão aí, a gente pode utilizar esses dados, fazer a crítica desses dados, porque todo mundo diz assim, esses dados não são de péssima qualidade, os dados vêm melhorando, e eles vêm melhorando porque nós estamos utilizando. Quanto mais a gente utiliza, mais a gente diz, olha, essa informação ela não está completa, ela vem sempre de uma forma que não responde adequadamente à pergunta que se está fazendo, né? Ela tem variáveis que são fundamentais para a pesquisa, por exemplo, raça, cor, escolaridade, dados socioeconômicos, que nem sempre são preenchidos porque o interesse é preencher os dados mais clínicos, os dados de investigação, por exemplo, epidemiológica, e se esquece dos dados socioeconômicos, que são fundamentais para nós podermos fazer análise de determinantes sociais, análise de políticas, etc. Então, aqui eu trouxe só alguns sistemas, né, por exemplo, de políticas sociais, como o Cadastro Único, Bolsa Família, Cisterna, o BPC, né, Minha Casa Minha Vida, os de saúde todos, que são o SINASC, o Sistema de Nascidos Vivos, Sistema de Mortalidade, o Sistema de Gerenciamento de Testes de Laboratório, o próprio Sistema de Câncer, o SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos, Sistema de Agravos de Notificação Compulsória, o CISVAN, que é um sistema de monitoramento de crescimento e desenvolvimento, né? O CH, Sistema de Autorização Hospitalar, de internações hospitalares, o CIAB, um sistema de atenção básica, né? O próprio Vigitel, que é uma pesquisa sobre doenças crônicas por telefone e que é amostral, mas ele tem não de uma forma contínua, mas ele tem vários períodos onde são pesquisados. E, ao mesmo tempo, o IBGE também tem vários inquéritos nacionais, como o PENSE, como o EPNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, né, o próprio censo, que o censo é um dos dados, é um dos sistemas que nos ajuda a trabalhar com os dados socioeconômicos no país. Todo mundo que quer trabalhar com dados socioeconômicos usa o censo, né? Que agora, infelizmente, nós vamos ter acesso aos dados mais atuais, né? Então, quais são esses tipos de dados administrativos que nós podemos utilizar na saúde, para pesquisa em saúde, né? A gente tem, portanto, esses dados que a gente chama dados agregados, aqueles dados desidentificados, que estão a nível de município, que são, inclusive, publicizados pelo DataSUS, todo mundo pode baixar esses dados, vocês devem conhecer, baixa pelo Tabnet, então você baixa ali pelo município de residência, pela região, pelo estado, né, várias variáveis, depender do sistema que quer, o ano que quer, então você baixa o período, a área geográfica e as variáveis que se deseja, e você pode trabalhar com esses dados agregados, né, por diferentes níveis,
e fazendo análises, historicamente fez análise no Brasil com a situação de saúde, fazendo monitoramento de eventos, fazendo análise de impacto de políticas e programas, né, e tendo um bom resultado em relação a esses dados. Claro que com limitações, como eu já comentei, mas vem melhorando muito, mas vem sendo utilizado. O outro dado que a gente trabalha é o dataset integrado, que é feito no Linked, que é pelo Vínculo a SUS, que o próprio DataSUS, o próprio Ministério da Saúde, disponibiliza à medida que o pesquisador, o gestor, solicite esse dado integrado, e ele, então, a partir do parecer ético, do projeto e da aprovação pelo gestor, dos gestores dos dados, ele é disponibilizado sob demanda e os pesquisadores vêm utilizando. Esse dado é difícil acesso, ele demora de ser disponibilizado, ele passa por um processo difícil de negociação no Ministério da Saúde, né? E o outro dado são os dados individualizados, que a gente chama dos dados identificados, e os dados desidentificados e pseudo-anonimizados, que são os dados que o SIDAX trabalha de forma para fazer essa integração e vem desenvolvendo toda uma linha de pesquisa, né, que a gente considera bastante inovadora para trabalhar com os determinantes sociais e análise de pesquisa. Então, aqui só trazendo um exemplo do uso de dados agregados, né, para avaliar determinantes sociais e impacto de políticas de programas no Brasil, né? Então, aqui foi vários estudos, né, conduzidos no Instituto de Saúde Coletiva pelo professor Maurício Barreto, que analisou o programa de transferência de renda em vários desfechos, como mortalidade infantil, como violência, como tuberculose, né, hanseníase e outros mais que foram analisados, tá? Mas só para dizer que a gente utilizar esses dados é importante porque ele possibilita esse tipo de estudo. Foram publicações, inclusive, em grandes publicações internacionais, como o Lancet, como o PLOS, né, que foram considerados artigos importantes, né, considerando os resultados encontrados. Então, só para apresentar o Centro de Integração de Dados, já que a gente trabalha com esse tipo de dado, né, o dado identificado e o dado pseudo-anonimizado, e também trabalhamos com dados agregados, eu vou comentar depois. Ele foi criado em dezembro de 2016, né, para realizar e promover pesquisas interdisciplinares, para produzir conhecimento utilizando bancos de dados integrados e recursos computacionais de alto desempenho, em um ambiente seguro, seguindo toda a legislação, tanto a LGPD quanto a legislação da Comunidade Europeia, que quando criamos em 2016, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil foi aprovada em 2018, então em 2016 a gente não tinha ainda um marco regulatório no país que trabalhasse, né, ou delimitasse o uso de dados identificados para pesquisa em saúde. Então, nós utilizamos para configurar todo o ambiente do SIDAX de tratamento desses dados, de uso desses dados administrativos, nós utilizamos toda a legislação da Comunidade Europeia para poder já nos precaver com relação à questão dos vazamentos, ao respeito, né, e à confiança da sociedade para o uso dos dados pessoais. Também o SIDAX tem a responsabilidade de desenvolver novas metodologias científicas, dado que cada problema que é identificado como um problema importante, como, por exemplo, as mudanças climáticas atualmente, vem se desenvolvendo novas metodologias para analisar esses dados, né? E promover a formação profissional, aqui a possibilidade da gente estar trazendo essa experiência, discutindo com vocês essa experiência do uso de dados administrativos para pesquisa, né? Toda essa experiência e essa governança e como é que está configurado o SIDAX está aqui nessa publicação que vocês podem ter acesso no International Journal of Population Data Science. Então, como é que a gente trata, como é que a gente transforma aqueles dados que foram coletados de forma rotineira para ações administrativas do governo para torná-las possível de serem utilizadas para pesquisa em saúde? Então, nós criamos no SIDAX uma plataforma de dados integrados, né, que obedece o ciclo de vida de dados, desde a sua obtenção, que é aquela negociação para conseguir esse dado, a produção
desse dado, né, o processamento e a transformação desse dado em dado de pesquisa, a análise, o armazenamento e preservação desses dados, tanto esses dados que a gente recebe, como os dados que a gente integra e disponibiliza, né, os datasets integrados, e, portanto, nesse armazenamento e preservação, eles podem ser usados e preservados para reuso, né, por outros grupos de pesquisa. E, a partir daí, também a gente faz esse compartilhamento dos nossos metadados e, inclusive, através da visualização de dados, a gente disponibiliza esses dados para exploração, né, desidentificado e no nível geográfico que não ameace a privacidade dos indivíduos, a gente coloca esses dados para serem explorados, para conhecer as coortes, para conhecer os dados que estão disponibilizados, para conhecer a estrutura longitudinal e poder utilizar essas informações. Então, tanto os epidemiologistas, como os estatísticos, como uma equipe multidisciplinar pode acessar esses dados, cientistas de dados podem acessar esses dados, porque quem quer ter uma pergunta de pesquisa a partir dos dados, pode utilizar os dados e poder dizer, olha, tem uma coisa aqui que está aparecendo, que é uma evidência de que a prematuridade vem aumentando e que talvez a gente possa verificar se naquele estado, vou dar um exemplo aqui, mas, Distrito Federal, está aumentando a prematuridade nos últimos 5 anos, então o que está acontecendo lá no Distrito Federal? Então, é possível que os próprios dados, né, façam com que perguntas de pesquisa sejam evidenciadas, né? Então, nessa plataforma, a gente tem 3 camadas, uma camada que a gente chama de curadoria. Essa curadoria é uma inovação, é uma curadoria de dados, ela é uma referência nacional, uma referência internacional. A gente vem discutindo com vários centros internacionais sobre a nossa experiência de como fazer essa governança de dados, de como trabalhar com essa qualificação desse dado, quando a gente recebe esse dado, quando a gente trabalha com esses vocabulários, com esses dicionários, né, para que a gente possa ter esse compartilhamento de experiências entre esses centros, né? Vimos sendo muito requisitados também por órgãos nacionais, como o Ministério da Saúde, Auditoria do SUS, né? Agora pela SVSA, a Secretaria de Vigilância à Saúde e Ambiente, nós estamos sendo muito requisitados para ajudá-los a construir, por exemplo, a sala restrita que eles inauguraram e estão trabalhando com os dados nessa sala restrita. Então, é uma experiência que nós desenvolvemos, que nós estamos compartilhando com o Ministério da Saúde, né? Além da construção toda dos metadados, para deixar compartilhado esses metadados, que sempre é uma exigência, inclusive, dos artigos científicos, né, que hoje vêm solicitando que os metadados estejam disponibilizados, né, ou por um link, etc. Então, a gente usa a ferramenta do Dataverse, né, para gerenciar esses metadados, os dicionários, as descritivas, e poder obedecer aos princípios FAIR, né, de encontrabilidade, de acessibilidade, de interoperabilidade e de reuso. Então, essa camada é uma camada super importante, porque é a camada que vai fazer toda a governança dos dados. Depois, a camada de produção de dados, que é aquela que vai tratar todos os dados, para processar, vincular, fazer análise de acurácia, extrair esses dados e disponibilizar para análise. E a outra camada é exatamente de acesso aos dados, onde todos os procedimentos de acesso eles vão estar nessa governança desse acesso, né, para que a gente possa ter esses dados disponibilizados para pesquisa, né? E toda essa plataforma, obviamente, ela está envolvida no ambiente de segurança, de privacidade e de ética, né? Então, voltando aqui só aquela questão da ética, segurança e privacidade dos dados, a gente segue os marcos regulatórios, eu já falei da LAI, da LGPD, né, que no seu artigo 13, ela prevê que é possível utilizar os dados nominais para pesquisa em saúde, desde que esteja clara a finalidade, desde que esses dados sejam tratados dentro de um ambiente seguro e controlado, né, e também por órgão de pesquisa, para que possa ter segurança dessa informação.
e que esses resultados, né, das pesquisas não sejam resultados que vão ferir a privacidade dos indivíduos. Obviamente, também, né, o tempo inteiro nós estamos fazendo esse mapeamento de riscos e avaliando quais são os procedimentos de segurança que precisam ser melhor desenvolvidos para não termos vulnerabilidades no sistema, tanto de tratamento quanto de análise de dados. Tá? Então, só aqui nossa infraestrutura, a gente tem, então, 2 ambientes, que eles são separados, um ambiente que é um ambiente da sala segura, esse ambiente é totalmente desconectado da internet, ele é monitorado o tempo inteiro por câmeras, né, para evitar vazamento de dados, para evitar qualquer tipo de uso indevido desses dados. Ninguém entra nessa sala segura com USB, com nada, absolutamente, câmera fotográfica, nada. Então, nós temos, inclusive, duas salas, né, 2 ambientes, que é um da curadoria e um da produção de dados. A curadoria não entra na sala da produção de dados e a produção de dados não entra na sala da curadoria, assim como a equipe que fica monitorando dentro da sala segura, que é esse NOC que a gente chama, que tanto a TI quanto a segurança da informação também não entram, né, se não forem autorizados. Então, todo o acesso a essa sala segura é através de autorização, né, a partir da assinatura de termo de confidencialidade, termo de responsabilidade, de forma que a gente possa ter uma garantia de que as pessoas que lá estão trabalhando, né, estejam trabalhando de forma adequada. E o outro ambiente é um ambiente que a gente chama um ambiente de análise, que é um ambiente que todos os dados, os datasets integrados, pseudo-anonimizados, anonimizados, eles seguem para esse ambiente, eles são retirados da sala segura pela uma representante da segurança da informação, e eles, portanto, colocam esses datasets numa máquina virtual que é designada para o pesquisador que vai analisar esses dados. O pesquisador nesse ambiente, ele não tem acesso à internet, ele não pode baixar os dados, ele só pode baixar os resultados, ele não retira dados para ficar com esses dados para sua análise, ele apenas acessa os dados, analisa, tem os resultados, e esses resultados ele solicita para que esses dados sejam retirados e ele possa ser utilizado adequadamente. Recentemente, nós inauguramos o Data Center Container, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui embaixo. É uma estrutura que veio para trazer melhor eficiência computacional, né, tanto para o ambiente da sala segura, quanto para o ambiente de análise, de forma que a gente possa ter melhor desempenho, né? Então, a gente entende que, em determinado momento, quando se fazia a vinculação dos dados, a gente levava 10 dias. Agora, a gente vai reduzir esse tempo para 2, 3 dias. Então, melhora a nossa capacidade, né, de produção desses dados e também de disponibilização. A análise também, o ambiente de análise, a gente vai poder ter uma outra configuração que vai melhorar também todas as análises que nós vamos fazer. Por exemplo, rodar no Stata uma descritiva leva 2 dias, né? Então, agora a gente vai poder ter uma diminuição, né, desse tempo. Então, essa foi uma melhoria. Então, quais são os dados que a gente produz a partir de toda essa configuração, e que isso é uma grande inovação, porque até o momento a gente tem, aliás, as coortes que são criadas, né, a partir de coletas de dados primários, né? Conceição participa do ELSA, que coleta dados, né, primários de funcionários, professores das universidades, de várias universidades, que analisam, né, a situação das doenças crônicas, né, nesses indivíduos. E isso já tem quantos anos? 15 anos, né, eles fazendo essa coleta, né, desses dados, né? Com muita dificuldade, né, Conceição, de encontrar as pessoas, de poder aplicar esses questionários, fazer os exames, ter os resultados. Quer dizer, tem várias dificuldades, né? Então, essas coortes, elas trazem uma possibilidade de uma eficiência, né, de análise bem grande, né?
E aí nós criamos, então, a coorte de 100 milhões de brasileiros e a coorte de nascimentos. Por enquanto são essas, mas a gente acha que ainda vão ter outras coortes, né? E a gente vai enriquecendo essas coortes. Então, como é que a gente transforma esses dados administrativos em dados de pesquisa? Então, a base, portanto, ela entra, ela é inspecionada, a sua qualidade, né? Verifica se ela está íntegra, se ela está com sua completude, cria-se os metadados, depois a gente faz a conversão, a padronização, limpa os nomes, faz toda a compatibilização das variáveis, né, que a gente chama de harmonização, faz indexação dessas bases, porque elas vêm com backups anuais, então a gente tem que indexar essas bases, né, no período, e identifica no período se há duplicidade, se o que está acontecendo, para que a gente possa, então, passar para o linkage e a acurácia. A gente faz o linkage de bases 2 a 2, sempre 2 a 2. Então, a gente faz, por exemplo, SINASC e SIM, SINASC e SINAM, dengue, SINASC, SINAM, chikungunya, SINASC, SINAM, sífilis. Então, sempre tem uma vinculação de duas bases. E a cada base que é vinculada, a gente faz a análise de acurácia. E qual é o algoritmo que utilizamos para fazer a vinculação dessas bases? Para as bases, né, sociais, as bases dos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, como cisternas, a gente tem um número que a gente chama de identificador único, que é o número de identificação social. Então, esse linkage, ele é o que a gente chama de linkage exato. Por quê? Porque a gente tem o identificador único e a gente, portanto, faz o linkage direto, né, com esse identificador. E a gente tem um resultado surpreendente, ele dá 99,9% de vinculação desses registros. Então, a gente nem se preocupa muito com essa vinculação. A maior preocupação são com as bases de saúde. Por quê? Porque as bases de saúde, elas não têm esse número único. Se tentou muito, né? Pelo CPF, pelo registro civil, né? Pelo RG, pela Cartão Nacional do SUS, até a base do sistema de mortalidade com o SINASC, se tentou pelo número da declaração de nascidos vivos e o número da declaração de óbito. Não funciona. Existe muita incompletude, existe muita dificuldade de se conseguir essa informação, né? Então, o SIDAX desenvolveu um algoritmo chamado SIDAX-RL, né, que é um algoritmo que faz a vinculação por similaridade, e ele calcula um score, né, dessa vinculação, de forma que eu tenho, através da vinculação do nome da mãe, do sexo, da data de nascimento e do município de residência, eu vou ter, então, um score. Se todas essas variáveis elas estiverem totalmente iguais, de dois pares, a gente tem, então, score 1. Se ela não tiver nada parecido, score 0. E aí vai ter um meio aí, que é uma ambiguidade, né, que vai de 0,1 até 0,99. Então, nessa ambiguidade, a gente, então, calcula essa acurácia para cada faixa, né, desse score para avaliar o quanto que nós estamos acertando ou não nos pares. Tá? E aí, a partir dessa obtenção, dessa vinculação desses dados, né? E aí vai depender muito da solicitação dos pesquisadores para quais dados eles querem que haja vinculação e que dados eles querem utilizar. Então, eu quero utilizar o acordo de 100 milhões vinculado apenas com o sistema de mortalidade, porque eu quero analisar os dados de mortalidade em doenças, por exemplo, por câncer. Então, eu pego só essa base de dados, vinculo o nosso baseline da coorte com o sistema de mortalidade. Eu digo, o pesquisador diz qual é, através do preenchimento de um plano de dados, quais são as variáveis que ele necessita, porque imaginem, se o pesquisador, né, naquela nossa forma de trabalhar, pedir todas as variáveis dos bancos, vamos chegar a 800 variáveis e ele não vai nem abrir o banco. Então, a gente, para ter uma melhor eficiência na análise, uma melhor eficiência computacional,
ele escolhe as variáveis, né, reduz essa quantidade de variáveis para que ele possa, essa base possa ser extraída e ela possa ser utilizada. Então, a gente tem vários tipos de extrações, né? Coloquei aqui algumas: baseline, Sinasc Sim, baseline CH Sim, RESP Sinasc Sim, baseline Bolsa Família, Sinasc Sim, Sisvan. Então, várias formas de se vincular e se extrair essas informações que estão nessas bases de dados, né? Então, a partir daí se constrói, faz toda uma arquitetura, né, para poder essa base ser disponibilizada para os pesquisadores e esse banco final, então, vai lá para o ambiente de análise para os pesquisadores analisarem. Então, como foi construída essa corte de 100 milhões de brasileiros? Ela foi construída a partir desse grande registro, né, do Cadastro Único, que foi criado por decreto em 2004, e ele serve para o registro de todas as pessoas que gostariam de aplicar para um programa social e que portanto, tem uma base enorme, única, com dados socioeconômicos, né? Inclusive com identificação de quem é quilombola, quem é ribeirinho, quem é indígena, quem é caiçara, quem é cigano. Então, a gente pode utilizar essas informações para poder trabalhar com populações mais específicas da população brasileira. E é possível identificar nessa população, né, também vários componentes, né, apesar de dizer, não, é todo mundo pobre, né, todo mundo pobre, então todo mundo é igual. Não é assim. Nessa população existem estratos, né, diferenciados de pobreza, né? Então, se a gente vai pensar, Maria Teresa Campelo gostava de dividir essa população em população extremamente pobre e pobre, né? E a gente vê a diferença que os efeitos, né, por exemplo, do Bolsa Família em populações que são estratificadas segundo suas condições de vida e de renda, né? A outra questão que esse banco traz, né, que é um banco enorme, gigante, né? A gente tem hoje 130 milhões de brasileiros, mas esse banco é muito maior, ele tem mais de 180 milhões de registros. Então, a gente construiu, a partir da deduplicação desses registros, da identificação de quem tinha um cadastro válido, da identificação de quem tinha a informação que era preenchida de uma forma adequada, a gente, então, deduplicou, é um banco extremamente complexo, né? E, a partir do primeiro registro desse indivíduo, a gente, então, construiu essa base de dados, que hoje, até 2018, está em mais de 131 milhões, e que a gente já tem a base até 2021 para poder atualizar essa base. Qual é o problema dessa base? A gente tem indivíduos. Como é que a gente faz a deduplicação dessa base? A gente vai ter indivíduos que vão ter 15 NISes, né? Eu falei que era fácil, mas, na verdade, quando a gente deduplica essa base, a gente vai ter uma variação de 1 a mais de 15 NIS, né, para a mesma pessoa. Então, como é que eu digo, como é que eu deduplico essa pessoa e como é que eu digo que aquele NIS é o NIS que ela, por exemplo, vai receber o Bolsa Família, ou ela vai receber o Minha Casa Minha Vida, porque ela tem 15. Qual vai ser o NIS que ela vai receber? E ela pode receber por qualquer um. Os NIS não estão desativados, elas vão receber por qualquer um. Então, como a gente trabalha essa quantidade de NISes, né, para poder garantir que essa base, no futuro, ela vá se vincular com as bases dos programas sociais. Então, o que a gente faz a Caixa Econômica, que fornece o NIS para cada indivíduo que se registra no Cadastro Único, ela nos fornece uma tabela que chama Tabela Elos, que tem uma relação de todos os NISes que foram designados a cada pessoa. E, a partir dessa tabela, aí a gente tem que tratar essa tabela, porque essa tabela ela vai ter NIS ativo, NIS que não é ativo. Então, a gente vai ter que pegar essa tabela, tratar também essa base de dados de NISes, e, a partir daí, identificar quais são os NISes e, então, definir no Cadastro Único qual é o NIS e, a partir daí, construir, então, o baseline. Então, é uma base extremamente complexa, não é uma base fácil,
e gigante, né, com 130 milhões de registros, não é tão gigante quanto de vacina, né, que Vinícius diz que tem 1 bilhão de registros de vacina, meio bilhão de registros, então não chega a ser igual à base de vacinação de Covid, mas é uma base extremamente complexa de se trabalhar, até porque vai ser essa base que vai exatamente ser a nossa base para a vinculação com todas as outras informações de saúde. Tá? Então, a esta população que a gente, então, identifica, deduplica, identifica o NIS, né, e vê qual foi o ano que ela entrou, a gente diz, então, que naquele ano que o primeiro registro é a data de entrada na coorte, e aí, a partir daí, a gente, então, vai ter uma coorte dinâmica, porque é uma coorte que as pessoas vão entrar em diferentes momentos, né, desse registro. Então, a gente faz essa base. Eu queria ver meu tempo, viu? Já foi muito. E aí, a partir daí, então, a gente vincula as bases dos programas sociais, as bases ao baseline, e com o nosso algoritmo de vinculação, né, a gente vincula as bases de internação, de nascimentos, de notificações do Sisvan e do SIM, né, nessa base. E faz as extrações. Né? A coorte de nascimentos ela é uma coorte gerada da vinculação do sistema de nascimentos, né, dos nascidos vivos, com o baseline da coorte. Então, a gente vai ter dessa vinculação 28 milhões até 2018 desses nascidos vivos. Então, também não é toda a população brasileira, ela é quem vinculou com a população do baseline, e é essa população que a gente, então, vai também acompanhar, vinculando com as outras bases de dados. Todas o perfil dessas coortes, elas estão publicadas, né, no International Journal of Epidemiology, o profile da coorte, tanto de mortalidade, tanto de coorte de brasileiros, quanto de nascimentos. Então, também daqui se extrai todos os datasets, né? E essa coorte de nascimentos ela é extremamente importante porque ela pode descrever todas as relações da questão da saúde reprodutiva, né? Da situação de saúde das crianças, da primeira infância, da mortalidade, etc. Então, aqui eu só trouxe rapidamente alguns estudos, né, que foram derivados do uso dessas coortes, tanto na relação de determinantes sociais, né, de crescimento e desenvolvimento, de pequeno para a idade gestacional, prematuridade, baixo peso ao nascer, mortalidade, e na hanseníase, na tuberculose, né, como também nas desigualdades, a gente lançou publicou esse estudo feito pela Poliana, né, das desigualdades étnico-raciais na mortalidade no Brasil, que foi justamente quando ocorreu aquela crise dos Yanomamis, e mostra o quanto a população indígena ela tem uma situação muito pior. Né? Então, assim, tem 1.600% de chance de morrer por desnutrição, que é uma doença, né, que a gente já não via mais no país e está agora acontecendo. Então, é uma situação bastante precária na situação indígena, e só foi possível verificar essa situação na população indígena porque utilizamos esse grande volume de dados. Né? Além disso, as pretas também, embora com uma alta desigualdade, 160%, 160% não é igual à população indígena, que é 1.600%. Né? Então, mostra todas as desigualdades étnico-raciais e o quanto nós precisamos investir, né, nessa abordagem da interseccionalidade, na visão das desigualdades étnico-raciais e na definição de políticas mais justas. Né? Também há todo um elenco de estudos que foram de avaliação de impacto do programa Bolsa Família na tuberculose, na hanseníase, no suicídio, nas violências, né? Agora a gente está fazendo para sífilis gestacional e congênita, né? Então, todo um arcabouço de estudos para demonstração do quanto essas políticas elas têm efeito e elas podem informar os gestores públicos, os formadores, os tomadores de decisão para poder definir melhor essas políticas. Né? Aqui eu trouxe também
um estudo que não foi publicado ainda, mas está sendo extremamente importante, que é um estudo para avaliar o efeito dos componentes da atenção primária em saúde na mortalidade em crianças menores de 5 anos, e que utiliza os componentes estruturantes a partir dos dados do PIMAC, que é a pesquisa de qualidade da atenção primária, e que faz, portanto, toda uma análise de classes latentes, né, de componentes principais, né, fazendo com essa agregação dessas perguntas nesses componentes estruturantes e avaliando o quanto isso tem efeito na atenção da saúde materna e infantil, na qualidade pré-natal, na saúde da criança, na imunização, e como isso vai gerar, né, vai influenciar essa mortalidade em menores de 5 anos. É um estudo que está para ser publicado, a Eduarda está aqui, é uma das componentes desse grupo, eu também, mas ela está mais diretamente trabalhando com isso. O outro tipo de dado, né? Então, pensando nos dados integrados, a gente tem todo esse arcabouço, né? E essa arquitetura e governança de dados nessa plataforma, e a gente tem também os dados que a gente chama de pseudo-anonimizados, que Vinícius está aqui, e que trabalha com essa plataforma chamada Vigivac, e que foi construída, inclusive, na época da pandemia, para usar esses dados pseudo-anonimizados, são dados em nuvem, extremamente gigantes, né? E que foram entregues pelo Ministério da Saúde já vinculados, que é os dados de vacinação com os dados de síndrome respiratória aguda grave, e que geraram todo também um corpo de publicações importantes naquele momento para avaliar o efeito das vacinas, né, tanto a AstraZeneca como a Coronavac, tanto no qual foi o efeito, também quanto qual foi a duração desse efeito, né, para poder informar as políticas públicas e informar também os gestores e os epidemiologistas e as comissões que foram criadas de crise e de emergências para poder saber quando é que poderia liberar as medidas não farmacológicas, quando é que poderia ser utilizar determinadas informações, né, do ponto de vista de leitos hospitalares, etc., para poder organizar os serviços. Bom, uma outra plataforma que a gente criou também durante a pandemia foi o que a gente chamou de plataforma de dados integrados, que é exatamente baixar esses dados agregados, né? Então, a gente tem essa plataforma com todos os dados de saúde, os dados do censo, os dados de indicadores, né? Por exemplo, o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, o IBP, Índice Brasileiro de Privação, o IDS, o Índice de Desigualdade Social, o IVS IPEA. Então, a gente construiu todo esse ecossistema de dados para que a gente possa ter informações úteis para gestores, para pesquisadores que queiram rapidamente ter esses dados para fazer análises em painel, com esses dados agregados. Isso pode informar a vigilância, né? Pode ajudar a monitorar as emergências de saúde pública, como foi durante a pandemia, pode ajudar a fazer análise de situação de saúde, né? Que é a grande utilidade desses dados, também de construção de indicadores. A gente agora está nesse projeto, né, da HIPSA, então eu acho que essa base de dados ela pode ser uma base extremamente utilizada, porque ela reúne todas as informações que estão disponíveis publicamente, e a gente pode usar esses dados para construir indicadores e monitorar a situação de saúde usando esses dados. A gente, na época, trabalhou com essas informações, informando o Consórcio Nordeste, né, que foi super importante durante a pandemia, e também o consórcio, o Comitê de Epidemiologia do Nordeste, que ajudou a trabalhar, né, com esses dados para tanto informar o Consórcio Nordeste, como também para fazer publicações para apoiar as medidas, né, de intervenções durante a pandemia. Então, temos essas publicações que foram utilizadas. E criamos, na época, um painel que era um painel de dados reais, onde esses dados eram baixados diariamente, eles eram tratados diariamente e eles eram disponibilizados diariamente num painel, né, para informar a todos os gestores, profissionais de saúde, mídia, né, comunidades, sobre a situação da pandemia,
tanto no município quanto no estado e também em Salvador. Para Salvador, nós conseguimos os dados diretamente de Salvador, né, identificados, e aí ele era mais trabalhoso, porque a gente tinha que receber esses dados identificados, ir para a sala segura, desidentificar, deixar ele disponibilizado para ser automatizado e colocado disponível nesse painel. Esse painel já está desativado, porque a gente já estava pagando para sustentar esse painel, e a gente desativou, já que hoje a pandemia já reduziu, né? Esse painel, inclusive, ele tinha um dado que era extremamente importante, que era a modelagem matemática para predizer em 5 dias qual seria o número de casos que estariam previstos para serem estimados, né? Porque estavam estimados em 5 dias. Então, calculava o RT, que era uma medida que se dizia se a pandemia estava controlada ou não, e a gente tinha, então, esse painel, ele foi muito utilizado durante a pandemia. Então, como eu falei, essa plataforma também ela pode construir indicadores, e um dos indicadores que a gente já construiu com essa plataforma foi o IDES-COVID, que é o Índice de Desigualdades Sociais para a Covid-19, né, e que fizemos com dados, essa aqui é um pouco o diagrama de como utilizamos esses dados, vinculando esses dados a nível de município. Bom, eu vou falar aqui só um pouquinho como é que a gente utilizou a inteligência artificial, como é que a gente utiliza, porque é uma questão que está aí, né? Todo mundo está falando. E aí a gente, na verdade, no SIDAX, a gente vem se preocupando muito de utilizar esse conjunto de tecnologias para criar padrões, para detectar padrões, para compreender esses padrões e poder informar como é que esses padrões eles estão acontecendo para que os tomadores de decisão possam agir e definir determinadas ações, intervenções, etc. Então, a gente trabalha no próprio processamento, a gente trabalha com esse conjunto de dados para melhor automatizar, para fazer recebimento de dados, etc., porque isso ajuda a gente a ver esses padrões, para a melhoria do desempenho do SIDAX e também para essas clusterizações e padrões. Tem pessoas, viu, que estão dizendo que pesquisadores que não é só para isso, que tem uma discussão, tem toda uma discussão, mas então a gente tem que aprender como é que isso vai evoluir, né, para a gente poder trabalhar. Então, aqui é só mostrando como a gente utilizou Machine Learning, que usou esse Dynamic Time Warping Clustering, né, que foi utilizado para poder identificar os padrões de incidência e de mortalidade, inclusive colocando isso no painel, se está disponibilizado, isso foi durante o projeto do IDES Covid-19, e também a gente identificou os padrões de vacinação, né, que estavam ocorrendo na primeira e segunda dose durante a pandemia e cruzou com o IDES Covid-19 e verificou, por exemplo, que quanto maior a cobertura vacinal, menor a desigualdade, quanto menor a cobertura vacinal, maior a desigualdade de saúde. Então, foi possível verificar isso, né? Temos um outro projeto que é o ESOP, que é um sistema de alerta precoce de surtos, né, com potenciais de pandemia, e essa plataforma é para desenvolver esse sistema de alerta precoce, né, de forma que a gente possa se preparar mais cedo, né, para prevenção, mitigação. Ele aproveita esses fluxos de dados tradicionais e alternativos para informar as estratégias de vigilância, constrói esse paradigma de código aberto, quer dizer, utiliza essa possibilidade de compartilhamento com parceiros para co-criar todas as análises e catalisar também a adoção do uso desses dados para informar essa detecção precoce e estabelece esses princípios e mecanismos para a partilha equitativa e confiável dos dados, né? Então, aqui é só um exemplo, depois o Vinícius está aqui, ele está nesse projeto, mostra, por exemplo, que usando-se dados sindrômicos, né, dos dados de atenção primária, é possível verificar que a atenção primária, né, detectou muito mais precocemente os casos, né, aqui, ó, antes, aqui no mês de março, no início do mês de março, detectou precocemente os sintomas e sinais, né, de que estava acontecendo algo diferente em relação a síndromes respiratórias do que o CIRAG, no registro do CIRAG, que foi quase um mês depois, né, 3 semanas, um mês depois, que identificou esse aumento, né, dessa situação
de uma pandemia de Covid. Então, assim, é possível que com essa plataforma a gente possa ter uma base de dados, né, que possa estar fazendo essa detecção. Então, só terminando os desafios para o manejo, eu já falei, né, a própria governança do nosso centro de dados, do SIDAX, a própria governança dos dados, né, a questão da anonimização, da questão da segurança, da privacidade, a interoperabilidade, que é um foco grande agora no SIDAX, né, análise federada de dados, como é que a gente compatibiliza esses dados para poder estar ampliando a rede de compartilhamento de dados e de análise, né? O próprio desenvolvimento do linkage, quer dizer, tem outras bases que estão chegando, como é que a gente aprimora esse linkage? Atualmente, a gente está usando, por exemplo, aprimorando esse linkage para os endereços, para poder fazer a geocodificação dos eventos, né, de saúde dentro de um setor censitário, né, para que a gente possa focalizar melhor as políticas, focalizar melhor o monitoramento desses eventos no território. Como eu falei, a rede federada de dados para pesquisa, né? O desenvolvimento na engenharia de dados é importantíssimo que cada vez mais a gente tenha profissionais qualificados que possam estar lidando com esse tipo de dado, com esse volume de dados, né? Trabalhando com esse Big Data, né? E tem a inteligência artificial que a gente vai ter que aprender, vai ter que ver como é que a gente trabalha com isso. E os dados abertos, né? A gente precisa ver como vai compartilhar esses dados, como é que a gente vai usar, que padrões internacionais a gente pode utilizar. A gente vem usando os padrões da Odyssey para poder aplicar, né, nos nossos dados, e a gente viu, por exemplo, que eles não se aplicam aos dados administrativos, a gente sabe que tem uma dificuldade imensa, porque os dados da Odyssey são dados para dados clínicos, e a gente não tem nos dados administrativos todos esses dados clínicos que possam estar compatibilizando com essas informações desses padrões. E ter essa ferramenta que a gente escolheu, a ferramenta do Dataverse, para compartilhar esses dados, né? E aí temos um projeto, que é um projeto que vai trazer um desafio imenso para o SIDAX, que é um projeto que foi de um desenvolvimento de determinantes sociais e ambientais e na desigualdade em saúde, trabalhando com vários grupos, né? A gente tem, na governança desse projeto, a gente tem dois países, a Inglaterra, aqui na Universidade de Glasgow, na Escócia, a Universidade do Equador, no Equador, e temos o Brasil. Então, esses 3 países, eles vão trabalhar, cada pacote que a gente chama dos grupos de trabalho, vão ter um objetivo específico de estar trabalhando as políticas, os sistemas de saúde, as políticas ambientais e as justiças e desigualdades em saúde, né, para poder desenvolver essas análises, né, em relação a esses temas. E temos 4 pilares que vão trabalhar com a parte do manejo de dados, com a evidência de sínteses, né, e avaliação e modelagem, com medidas de saúde da população e com desenvolvimento de capacidades e de sustentabilidade. Tudo isso está envolvido por essa integração de conhecimentos e também pelo engajamento, envolvimento e comunicação, né, que é também uma outra área que a gente vem fortemente desenvolvendo no SIDAX. Não pode se fazer pesquisa sem o engajamento dos gestores, das comunidades, né, dos pesquisadores trabalhando né, desde o início nas pesquisas, né? E temos um comitê, né, tanto um comitê consultivo que tem a representação dos gestores, das comunidades, dos pesquisadores, né, para poder acompanhar esse projeto. Então, o grande desafio desse projeto é exatamente a plataforma de dados climáticos, que também foi lançado recentemente no SIDAX, e que traz vários tipos de dados, né? Os dados que são os dados meteorológicos, que são esses dados diários que vêm do IMEP, os modelos de reanálise, que também é diário e que são desses órgãos, né? O modelo de reanálise, que é esse modelo do Vandal Kelar, e o Map Beyond. Então, esses dados são dados que vão ser integrados, que vão ser tratados, processados, e que a gente, então, vai
vai juntar na coorte, vincular a coorte de 100 milhões de brasileiros para poder trabalhar com essas informações. Então, esse é o grande desafio que está posto agora, né, para o nosso trabalho. Vou falar rapidinho do engajamento público da ciência, né, que, como eu falei, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que a gente entende que não é possível fazermos ciência sem nós estarmos engajados com a sociedade, fazendo esses diálogos, né, e envolvendo desde o início todos esses grupos sociais. A gente entende também que esse envolvimento, ele adiciona valor à pesquisa, então ele dá novas perspectivas, ele orienta a possibilidade de através das vivências cotidianas com essas pessoas, né, com esses representantes, ele poder direcionar melhor os objetivos da pesquisa e ampliar esse potencial de aplicabilidade, né, dos resultados, e também definir melhores funcionalidades, se for o caso de usar um painel, de usar indicadores, de quais são os materiais comunicativos que são mais adequados para serem utilizados. Já existem, né, esse também engajamento público iniciou junto com o IDS Covid-19, esse projeto, ou foi publicado essa experiência, né, nesse jornal. Pronto, esse aqui foi recentemente, a gente trabalhou com essa constituição do Steering Committee do CEDIG, onde participaram todos esses grupos, esses representantes, e que foi extremamente importante para refletir e pensar sobre essa situação. Então, é isso, gente. Falei demais, né? Como você me deu 45 minutos, aproveitei. Obrigado, Maria. Acho que a gente pode alternar as perguntas aqui no auditório e as do chat. Tudo bom, André? Tudo bom? Aproveitar a oportunidade para destacar de novo o papel que os destaques têm em geral. Aqui fica muito claro pela apresentação, tudo que já foi publicado, mas acho que é importante sempre reconhecer isso, porque é um esforço gigantesco. Meu interesse é trazer um pouco mais para a pesquisa, talvez, de pequeno, médio banco de dados, né, comparado com tudo que vocês fazem, mas eu acho que tem uma importância direta. Se a gente pensa, por exemplo, no que está sendo feito em relação ao Genoma Brasil, você tem 6 genomas, e o acompanhamento disso prospectivamente, desses dados, é o que vai dar valor a essa base do Genoma Brasil. Paralelo a isso, a gente tem sequenciamento aí de diversos vírus diferentes, micro-organismos e outras coisas. A grande referência é SARS-CoV-2, onde só a própria Fiocruz fez mais de 70 mil genomas, são várias linhagens diferentes, e a longo prazo, talvez, isso possa ser explorado nesse banco de dados. Trazendo um pouco para menor ainda, né? A gente tem coortes prospectivas de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, se a gente considerar o ELSA, e aí a gente tem esses dados que não vão voltar imediatamente, ou talvez nunca volte na riqueza que foi produzida para o Ministério da Saúde. E seria talvez uma associação interessante poder fazer o linkage a partir da pesquisa, da qualidade como esses dados são coletados, podendo acompanhar isso a longo prazo no que está sendo atendido dentro do SUS. Até porque a maioria da pesquisa que a gente faz é justamente nessa mesma população de pessoas que são vulneráveis, que não têm acesso a outros tipos de saúde, de outros níveis. Então, eu queria saber como que vocês pensam, vocês chegaram a pensar sobre isso e como que a gente poderia viabilizar esse linkage direto com os dados de outro tipo de riqueza, né, de detalhes que são dessa pesquisa feita por pesquisadores diretamente, com esses dados prospectivos que vocês fizeram, que vocês associaram a tudo isso. Essa seria a primeira pergunta, assim, um pouco mais, talvez, complexa de ser respondida, não sei se tem todos os detalhes. E a outra, no nível mais simples que você trouxe, é da questão da possibilidade de você acessar diversos dados de outras bases e retornar a maneira como esses dados deveriam ser coletados com melhor qualidade dentro da própria unidade de saúde.
se esse retorno é feito de uma maneira mais direta, porque uma das grandes dificuldades que tem na unidade primária mesmo de coleta de dados ou até da pesquisa é ter que preencher diversos outros dados que de repente já estejam preenchidos lá no IBGE ou em outras bases. E isso retorna diretamente para o Ministério e simplificando muitas dessas fichas de notificação para dizer, olha, não precisa mais disso tudo, porque a gente consegue fazer linkage disso e esse linkage ele é perene e vai estar sendo coletado por outras bases. É isso. Obrigado. Em relação à primeira pergunta, assim, a gente está nesse projeto Genoma, que você também está participando. É um grande desafio, porque a gente não tem ainda clareza de como é que isso vai funcionar do ponto de vista das pactuações que foram feitas pelo Ministério com os pesquisadores. Então, a gente tem um estudo multicêntrico, vários pesquisadores, né, fizeram a sua coleta, e ainda não temos clareza de como a gente vai escrever ainda um projeto para poder saber, primeiro, como é que vai ser armazenado, como é que vai ser esse data lake, como é que vai ser essa governança. A gente vai, talvez, ter que trabalhar com licenças, porque esses genomas foram coletados em determinado centro, né? E, portanto, ele tem um termo de consentimento específico que não foi definido naquele momento para poder disponibilizar para outros estudos. Então, isso ainda existe toda uma pactuação que precisa ser realizada, que eu acho que, do ponto de vista ético, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da privacidade, ainda precisa ser pactuado. Então, agora, o que o SIDAC está fazendo nessa articulação, nesse projeto, é que vai ser desenvolvido esse projeto, esse plano de como é que isso vai funcionar, né? Inclusive porque a ideia era que isso não ficasse no SIDAC, que isso ficasse numa estrutura que o Ministério da Saúde construísse para poder lidar com isso, porque esses dados genômicos, eles são extremamente sensíveis já por si só, quer dizer, você saber, a sociedade saber que o dado genômico dele está em determinado lugar, e que vai ser utilizado, isso precisa ser muito bem conversado com a sociedade. Então, essa é a questão, né, que a gente precisa desenvolver nesse projeto. Acho que é a primeira coisa. E é claro que a ideia de se fazer a vinculação desses dados com os dados de saúde é o ouro, né? Digamos assim, é o padrão ouro que a gente pode ter com dados clínicos, etc. Eu acho que é o padrão ouro. Então, eu acho que tem possibilidades, mas isso ainda está caminhando muito inicialmente, né? Muito preliminarmente. A outra questão é dos dados mais primários. Acho que tem duas perguntas na segunda. Primeiro eu vou falar o outro, dos dados que poderiam ser qualificados, né, que poderiam ser devolvidos. O que a gente tem hoje é uma conversa com o Ministério da Saúde, um TED, que a gente ficou de prestar toda a assessoria, né, com relação à governança, com relação ao linkage, com relação ao uso de dados para pesquisa, porque os dados não vêm só para o SIDAC essa solicitação, vão para eles têm que fazer vinculação, eles têm que, né, entregar esses dados. Então, o que a gente queria era desenvolver essas capacidades do próprio Ministério para que eles pudessem autonomamente fazer esse tipo de atividade, né? Vinculação, governança, vinculação e disponibilização de dados vinculados para pesquisadores e gestores, etc. Isso é uma atividade que a gente está fazendo. Nossos dados, esses dados que a gente recebe do Ministério, a gente já colocou à disposição no Ministério. Vocês querem os nossos dados? Aqui, a gente passa todos os dados para vocês qualificados, os dados brutos, que a gente chama, que são aqueles dados originais. O SIM, o SINAS, a gente já qualificou, a gente já padronizou, já harmonizou. A gente já apresentou, inclusive, a forma como a gente padronizou, a forma como a gente processou os algoritmos que a gente utiliza. A gente já compartilhou com eles todos esses algoritmos, né, para saber se eles querem essa forma, porque, de repente, não é essa forma, eles estão pensando em outra forma. Então, mas a gente está disponibilizando, ó, a hora que quiser, ter todos esses dados que já foram tratados, de 2000 para cá,
devolvemos tudo já qualificado, sem problema. Inclusive, vai melhorar para eles fazerem a vinculação caso eles precisem, né, e tenham pessoal treinado para poder disponibilizar os pesquisadores. Então, essa era a ideia. Mas até o momento, infelizmente, o governo passado a gente teve muita dificuldade de qualquer acordo e agora está ainda numa ação da casa, então a gente não está conseguindo ainda uma atividade mais concreta, né? Então, essa é uma questão. A devolução dessa base qualificada para as unidades, ela vai ser feita pela RNDS, que é a proposta do DataSUS hoje, que é a Rede Nacional de Dados, né, de Saúde. A proposta aqui, a Paula Xavier, inclusive, que foi da Fiocruz, né, ela está coordenando a coordenação de inovação e tecnologia de dados, né, para o SUS. Ela faz parte hoje do DataSUS e ela vem conversando muito com a gente já fez várias sessões de ciência de dados e saúde digital, aonde uma das questões que a gente conversa é isso, como é que vai ficar o dado disponibilizado na RNDS, porque a grande dificuldade dos gestores, por exemplo, é baixar o dado da RNDS, não consegue, né? E como não consegue monitorar, não consegue trabalhar com esses dados, e fica com as planilhas, né, de Excel. Todo mundo fica Eu com só as vou planilhas de anunciar, vou Excel, chamar fica com vocês, as e aí acho que planilhas você no lê no computador, chat, e aí vai passando por e Vinícius e Gustavo. segmentado, sem que isso esteja num lugar só Porque e não tem. trabalhando. E Eles não não tem podem falar com estrutura, a porque gente, já né? está tudo Não, só pelo datado, chat. mas não Só tem pelo chat. estrutura. Ah, Então, entendi. Você pode abrir o na microfone aqui, unidade, se eu quiser, tenho para o Rodrigo comunicação complementar. município, Pode. comunicação Então é no isso. próprio estado. Na Quem Bahia, tem aqui já com a tem turma, plataforma, e aí tu vai falar com o então é melhor abrir. Tá bom. Na hora da missa é bom abrir. que eles estão desenvolvendo essa plataforma para colocar tudo num lugar só, para facilitar a gestão desses dados. Essa é uma questão importantíssima, né? Que eu acho que a Secretaria Estadual de Saúde está desenvolvendo. Agora, para o RNDS, para a RNDS fazer isso, eles precisam de várias coisas. Uma das coisas é a interoperabilidade, porque eles não podem disponibilizar, por exemplo, alguns dados que podem estar vinculados sem ter um dicionário onde haja o significado das variáveis para que possam ser utilizados na unidade, né, ou por os gestores municipais. Então, isso está sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Agora, a nossa base toda, que nós qualificamos, que nós trajamos para processar de padronizando, está disponível para o Ministério. A hora que quiser, a gente passa para eles. Todas, sem problemas. Nós estávamos discutindo no governo passado que havia uma possibilidade da gente fazer algumas vinculações que a gente fez, por exemplo, Sinasc e Sim, a gente também entregar para eles. Estava evoluindo para isso, mas aí já é uma questão, porque os dados vinculados já são dados que envolvem maior camada de segurança, por conta da reidentificação. Então, isso é uma questão que a gente tem colocado para eles, que não seria possível essa retirada desses dados vinculados do SIDARS, que a gente poderia deixar uma máquina virtual do Ministério para utilizar esses dados, né? Então, é uma questão. A terceira coisa, que é em relação aos dados primários que poderiam estar sendo usados lá no direto, o que a gente pensou? A gente estava até em articulação com dados do ELSA, né, de câncer, de colo, etc., para poder disponibilizar esses dados identificados. Agora, da feita que o dado entra, ele não sabe desse dado, então essa é uma questão. Então, assim, eles podem ser disponibilizados. A gente também, no passado, fez uma experiência com a Maria do Carmo Leal, com os dados do Peson Macedo, que é do Nascer Brasil, que foi ela disponibilizou uma base de dados anual de uma coleta de uma onda, e uma doutoranda que participava do grupo ficou no SIDARS 6 meses para analisar esses dados. Então, são acordos que a gente vai fazendo, né? Mas pode ser por uma VM, mas pode, entende? Então, são acordos que eu acho que a gente pode fazer e evoluir. A ideia do SIDARS era que a gente evoluísse para trabalhar com as coortes epidemiológicas, né? Outra experiência, a gente vai trabalhar num projeto da Zika com as coortes primárias, mas fazendo análise federada, né? Com os dados, as coortes primárias que foram construídas da Zika, lá em Recife, eu acho que é Minas Gerais, e aqui na Bahia. Então, a gente vai trabalhar com essas coortes, mas assim, cada um trabalhando com seus dados, e a gente vai, então,
compartilhar os resultados. A gente vai definir a metodologia única, então a gente está chamando isso de análise federada, né? Cada um vai definir essa sua metodologia, vai fazer as mesmas análises na sua base, e aí compartilha os resultados. Então, essa é outra experiência. Essa experiência com a Maria do Carmo foi levar essa base, colocamos no nosso data lake, fizemos a vinculação e a doutoranda trabalhou lá 6 meses para fazer a análise dela. A outra é essa experiência que estamos conversando com a Elza, né, para ver como é que esses dados podem ser colocados lá para poder a gente fazer essa vinculação. Então, são experiências que a gente vem desenvolvendo. Não é o nosso foco principal, mas eu acho que é algo que possamos evoluir no sentido da análise, né? Inclusive para aproveitar esses dados que foram coletados arduamente. Perfeito. Eu vou propor uma mudança aqui na sistemática, porque, na verdade, essa sessão ela faz parte de um curso, né? Inaugurado um curso. Então, a gente vai iniciar agora uma mesa redonda. Então, a gente vai ter os professores Gustavo, Vinícius e Carlos participando. E eu vou passar a moderação para o Carlos, porque eu vou ter que me aumentar, eu tenho outra reunião. Então, a gente tem um chat aberto. Acho que o Rodrigo pode continuar dando suporte, pelo menos nessa fase inicial. Então, a gente tem várias perguntas no chat, o Carlos e o Vinícius podem iniciar a moderação. E aí, se vocês julgarem que vale a pena, talvez abrir até o microfone para alguém que esteja fora do curso participar. Tá? Então, eu vou passar a moderação para o Carlos. Vocês podem ler tanto no chat aqui do laptop, como o Vinícius também já anotou algumas perguntas. Eu vou passar agora o microfone para o Vinícius. Eu queria falar, né? Pode vir para a mesa, né? E a gente continua. E aí você pode talvez moderar. Eu acho. Exato. A melhor opção, porque aí você pode correr a Ver também. Entendi. Quer abrir a mesa? E o Rodrigo. Eu vou abrir. Eu tô querendo abrir o microfone. Bom dia a todos e todas, né? Quem está no chat, né? Geralmente os alunos, né? Estão no chat, tem alguns outros que estão interessados também no curso, né? E a plateia. Então, a gente organizou dessa forma, teve essa apresentação do professor Yuri e sobre o desafio da course, né? Do uso de grandes bases de dados. E agora a gente abre uma mesa para a gente interagir com os alunos da disciplina. Então, quem tiver também interessado em ficar para conhecer, né, como vai ser o curso, né, e também a turma, então, estejam convidados a permanecer. Então, vamos abrir o microfone, porque a gente vai ser quase mais interativo. Vinícius vai fazer um pouco essa dinâmica, do Vinícius que bolou essa mesa. Não, gente, eu estava me apresentar, quem não conhece, meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou médico sanitarista, pesquisador de cidades também. A Júlio citou aí, eu tenho trabalhado com as coisas mais de vigilância digital em saúde, tá? Vacinação de Covid e detecção de surtos de infecciosos. Eu fui ficando ansioso, porque eu fui vendo as perguntas subindo no chat, então eu pensei, gente, se for parar para conferir o chat um a um, então eu fiz uma pré-esquematização aqui, tá, Júlio? Tem muita pergunta sobre as formas de ter acesso aos dados, tá? Acho que eu já respondeu antecipadamente. Vários desses são de projetos de pesquisa que não tinham previsto originalmente o compartilhamento. Então, um estudo, formas das pessoas poderem segregar o projeto de pesquisa como uma forma de ter acesso ao dado, mas também especificamente em relação às pesquisas tem alguns esforços de permitir o acesso indireto ao dado com esses métodos novos que são de análise federada, né? Que é basicamente a meta-análise do século XXI, tá? Quem tem formação em epidemiologia, antes a gente fazia meta-análise como método quantitativo de agregar resultados de múltiplos estudos. O sucessor metodológico disso são as análises federadas. Você não tem acesso direto ao dado, você basicamente envia um script de análise e recebe o output, né? Podem ser coeficientes, podem ser outras medidas, o que te permite fazer pesquisa, né? Sem ter que necessariamente oferecer risco à segurança da informação ou privacidade das pessoas. Tá? O banco de tubos de VAC, de vacinação do Covid, é um desses que vai estar disponível para acesso federado a partir de algum momento do ano que vem. Tá? Um projeto em andamento.
Teve pergunta em relação à Covid-19, teve deduplicação. A gente vai ter um momento do curso, desse curso de Ciência de Dados, só para falar dessa experiência da avaliação das efetividades de vacina para Covid. Mas essa pergunta é fácil de responder. A gente tem o site, que é vigivac.fiocruz.br. Todos os 16 artigos publicados estão lá e eles explicam, inclusive, isso, como foi o pré-processamento e a deduplicação. Tá? Tem perguntas várias aqui sobre o estudo de APS, impacto em relação à mortalidade infantil. Cruzou com isso, cruzou com aquilo, usou dados da PNS. Também vai ter uma apresentação específica sobre isso. Mas, resumidamente, primeiro, aonde nessa pesquisa foi comparando os dados do PIMAC, tá? Programa de avaliação de melhoria da qualidade, tá? É um programa de avaliação presencial, com questionário, que foi até 2014, 2018, mas tem outras fontes, esse comentário específico em relação à PNS 2019, mas estou só percorrendo para falar também que a gente vai ter uma aula só sobre isso, eu quero garantir a audiência nas outras aulas, entendeu? Quem não matriculou e não se programou, pode ser que perca a resposta completa, tá? E o último, só para listar todos aqui, que tinham aparecido no chat, era sobre... tem um cara de Timor-Leste, eu acho, perguntando se a gente tem interesse em cooperação com os países, comunidades países de língua portuguesa. Claro. Olha, então, né? Eu vou repetir a resposta do Yuri. Então, interessado em cooperação, vamos conversar, sem sombra de dúvida. Tá, só para sistematizar o que foi percorrido no chat, e aí eu vou devolver aqui para o Carlos, que agora o BO é dele. Continuando aqui, eu acabei na corrida me apresentando, né? Eu sou o Carlos Teles e eu estou como coordenador da disciplina, junto com o Vinícius e o Pablo, né? E temos aqui a presença da professora de música e do professor Gustavo. Também, todos aqui vão dar módulos nesse curso. Então, a gente preferiu criar essa mesa para a gente interagir com os alunos, né? Então, seria bom abrir o microfone até... E a câmera e a visibilidade deles, eles podem aparecer. Tá bom. Então, os alunos podem, quem quiser ir abrir a câmera, aparecer, né? Se apresentar para a gente, seria interessante, né? A gente vai pedir para os alunos, quando se apresentarem, né? Como pode falar, se apresentem. Vou pedir para falar o que quiser de graduação e de pós, que a gente quer conhecer o perfil para a gente poder ajustar o itinerário formativo em relação aos conhecimentos prévios que vocês têm e falar um pouco de com o que está trabalhando ou pesquisando, de onde veio esse interesse em estudar ciência de dados junto com a gente, tá? Então, primeiro é isso, vamos pedir para o pessoal se apresentar mesmo. Deve ter anotado aí as perguntas da Tem algum aluno aqui da disciplina aqui? Vocês dois também se apresentariam, segue o mesmo padrão, né? Se apresentem. Já viu o que eles esperam, né? Vamos começar aqui com o presencial, né? Para quebrar gelo, né? Como vamos falar aqui. Então, pode vir aqui à frente. O microfone. O microfone pode ir até você. Tem como levar o microfone aqui para deixa esse pulando aí. Gente, bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou mestranda aqui da Fiocruz em biotecnologia. Eu sou formada em biomedicina, eu sou biomédica. Durante a faculdade eu tive aula de bioinformática. E quando eu tive a aula de bioinformática, eu já tinha certeza que eu não queria trabalhar só no laboratório. Eu queria trabalhar com a área de ciência de dados mesmo. E aí, entrei no mestrado, peguei algumas matérias e é isso. Vim pegar essa matéria porque acho que hoje é a que mais direciona, assim, dentro do programa da pós. E qual é as outras perguntas? graduação, pós e com que trabalho? Já falou. Graduação, eu falei. Eu tentei fazer, quando você é biomédico, você sai com uma habilitação. Tentei fazer em bioinformática, mas não era oferecida, muito pouco oferecida aqui na Bahia, na verdade. E hoje eu trabalho no LPBM, faço... Tá chiando? Você não está ouvindo?
Eu faço análise de hepatite E em indivíduos imunocomprometidos que fizeram transplante de fígado, rim e medula óssea. É isso. Vem cá, a sigla é o quê? A sigla do laboratório. Laboratório de Patologia e Biologia Molecular. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou mestranda do curso de pós-graduação de Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, sou enfermeira de formação, fiz uma residência em epidemiologia hospitalar. Meu projeto de mestrado ele é voltado para a elaboração de um perfil epidemiológico do Estado por meio da criação de um painel virtual. Estou bastante ansiosa para a disciplina, porque meu trabalho é voltado para algumas bases de dados e quero aprender bastante. Né, Eduardo? Tá bom ver o... Agora não, agora vamos abrir Ela é para... pesquisadora. Vamos abrir agora com o pessoal que está no remoto, né? Tem a Márcia, tem o Felipe, né? Tem mais alguém aí que não abriu a câmera também, né? Porque tem 4, né? Tem 4 do Ceará, né? Camila, né? Camila. E tem mais alguém aí do lado do Ceará? E mais alguém, ó, os alunos daqui, né? Que estão remotos também, né? Da biotecnologia também, que tiver aí também. Gente, como a gente está no auditório, tem que abrir o microfone de um por vez, né? Então, eu nem sei se vocês estão com permissão para abrir o microfone. Então, né? Então, vou pedir para usar o recurso levantar a mão para a gente organizar aqui quem vai falar. Levantem a mão quem são os alunos inscritos, por favor. Levantar a mão virtual. É no botão reações ou reactions. Aí, pronto. Tem mais? Pronto. Aí, tem 5. Beleza. Vamos fazer por ordem alfabética. Então, primeiro... Não. Deixa eu falar essa ordem. A mão não está numerada. Felipe Cotrim, então, primeiro. Olá, bom dia a todos. Felipe Cotrim, sou também biomédico de formação, possuo mestrado em Epidemiologia e Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias na Universidade Nacional de Brasília. Sou aluno, né, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Medicina Investigativa. Trabalhei no mestrado, né, com análise de síndrome respiratória aguda grave, com o objetivo, né, de mensurar o impacto da Covid-19 nessa vigilância já estabelecida desde 2009. E agora, para a análise do doutorado, eu vou focar em SRAG também, só que por vírus sincicial respiratório. A próxima pessoa está o nome na legenda escrito Fábio, mas Fábio José Gomes Souza, mas não é. Fala que é a camisa vermelha. Senhora de camisa vermelha, que entrou com o usuário Fábio. Não, a ordem na tela para eles pode ser diferente da nossa. Você de São os camisa vermelha, dois, fala aí, os dois você de camisa Fábio. vermelha. Você de camisa vermelha, que está com a mão levantada. Está como nome de Fábio. Tem dois links abertos. Tem dois links abertos. Fábio de Fábio. Tem 2 links abertos. Passa para Passa para nós. Gente, Márcia, então, é a próxima. Oi, estão me ouvindo? Eu sou Márcia, eu sou nutricionista, fiz mestrado em biotecnologia e hoje eu faço doutorado na Faculdade de Medicina aqui da UFBA, em Ciências da Saúde, estudando mais uma vez obesidade, né? A gente está fazendo um trabalho envolvendo comportamento, educação em saúde, dieta e atividade física, e trabalho aqui no Hospital da Obesidade também, fazendo um acompanhamento aí de
Se eu estava falando de dados, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas tem um quadro aqui que a gente estava fazendo de análise. Acho que talvez não dê. Tem milhões de dados aqui, a gente fazendo de estatística, né? E análise de efetividade de tratamento, sobre dieta hipocalórica. Então, assim, eu acho fantástico, tanto que eu vou ter essa palestra maravilhosa, professora, porque só quem trabalha com dados sabe o desafio que é. É isso. E eu sou professora da UNEB também aqui, no curso de nutrição. Foi um prazer. A última, próxima pessoa com a mão levantada, por favor. Eu, Rebeca? Pode Pode ser? ser? Pode ser. Oi, bom dia a todos. Eu sou Rebeca Teófilo, eu estou na Fiocruz Ceará. Eu tenho a minha primeira graduação em turismo, estou finalizando a graduação em gestão de TI, sou gerente de projetos na área de saúde digital. Então, estou trabalhando aí junto com o IBMP na área de saúde digital também, na Fiocruz Ceará. A próxima que nós falamos seria Camila. Oi, Pode estão me falar. ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou Camila, também estou na Fiocruz Ceará, faço parte do programa de pós-graduação de biotecnologia e medicina investigativa, né? Só que com foco na saúde digital. E a minha área é mais a área de avaliação em saúde, né? Mas aí eu estou tentando trazer esses dois, juntar avaliação com saúde digital. E aí a proposta é fazer um trabalho avaliando o sistema de planejamento, né? DigiSUS. E para isso a gente vai trabalhar bem com a análise de situação de saúde, né? Uma proposta de poder estar vendo a importância da análise de situação de saúde e o outro bloco, né, que diz respeito a esse sistema de planejamento. É isso. Então, assim, todas as disciplinas que têm essa interface com a parte de dados, né, eu tenho me apropriado, até coloquei aí no chat duas perguntas também, uma voltada para as bases em relação a câncer, né, se vocês teriam, e também outra como uma proposta, assim, já que foi falado também na apresentação, que tem esse aspecto dessa missão também formativa, né, dentro da proposta aí da saúde digital do governo federal, tem também, assim, um forte componente da importância, né, de formação de pessoal, né, para trabalhar nesse campo, que eu acho que é uma necessidade. Se vocês têm, assim, alguma proposta também, não sei se atrativa de estágio ou de editais parceiros em relação a possibilidades a partir dos dados produzidos, né, com pessoas que possam, por exemplo, eu estou me candidatando já, que possa ir fazendo parcerias, né, a partir dessa análise, para que a gente possa ir desenvolvendo esse lado, né? Então, ciência de dados, entre outras disciplinas também com esse aspecto, eu tenho me interessado e é por isso que eu estou fazendo. A próxima aqui na nossa ordem é Tainá. Olá, bom dia. Eu sou aluna da Fiocruz também, do programa de biotecnologia. Atualmente eu trabalho com epidemiologia molecular e tratamento do HIV através da bioinformática, e é por isso que a matéria me interessou. De formação, eu sou biomédica. A próxima é Patrícia. Oi, bom dia. Meu nome é Patrícia. Eu sou aluna do programa, eu sou aluna de doutorado do programa do PPGMT, estadual daqui do Amazonas. E o meu trabalho, além da parte de qualidade de dados e análise de causas múltiplas de óbito em relação ao Covid-19, a gente também trabalhou enquanto funcionário da Fundação de Vigilância e Saúde, todas essas bases de dados, SINASC, SIM, também trabalhei com farmacovigilância agora com CIVEP malária, num trabalho de implementação, né, de duas ferramentas para eliminação da malária. A gente viu a dificuldade que é
acompanhar longitudinalmente o paciente, né? E como isso é importante em cada momento da vida dele. E aí a gente estava... eu fiquei muito interessada no curso, né? Que você disse que vai detalhar mais a parte de processamento de dados. Aí eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, se vai ser restrito ou se vai ser aberto. O próximo é Fábio, e aí no final a gente vai fazer comentários gerais sobre tudo que foi dito. Olá, bom dia a todos. Cumprimento a mesa e os demais colegas. Me chamo Fábio José Gomes de Souza, sou da turma de saúde digital aqui da Fiocruz Ceará. Estou nesse programa. A minha formação é em ciência da computação, né, diferentemente dos demais colegas, e essa cadeira muito me interessou, né, desde quando foi ofertada, né, na grade inicialmente. A princípio eu pensei que não ia dar certo, porque não estava ainda definida, né, se ela ia ser ofertada presencialmente ou de forma remota, mas aí deu certo, né, ser ofertada de forma híbrida, né, que aí contempla todos os alunos. Bom, a minha pesquisa, né, no mestrado eu trabalhei na parte de interoperabilidade, né, em sistema de saúde, mais especificamente estudando os padrões de interoperabilidade, sobretudo o padrão OpenEHR, no qual eu fiz um estudo de caso, utilizando uma template construindo, na verdade, né, uma template para chikungunya na época. Mas no doutorado, eu estou na área de inteligência artificial, né, mais especificamente, né, para aplicar na saúde da atenção básica, né, melhor dizendo. Então, assim, a minha proposta, na verdade, ela está sofrendo, né, ainda, assim, está passando por um processo de modificação. Então, a gente quer trabalhar com análise de sentimento, né, na atenção primária à saúde. E a minha orientadora é a doutora Ivana Cristina, aqui da Fiocruz Ceará. No mais, desejo a todos um bom percurso, né, nessa disciplina, né, de sucesso. E obrigado pela oportunidade. Gente, então, o objetivo dessa primeira mesa, eu tinha uma pergunta provocadora, que era o seguinte: cientista de dados, que bicho é esse? Né? E a gente conseguiu. Uma curiosidade que eu digo que a gente abriu essa turma é se a gente iria conseguir as pessoas das 3 diferentes origens que formam as pessoas que vêm trabalhar com ciência de dados em saúde. Né? As 3 é muito diferente, porque o curso de graduação é muito determinante na nossa vida, né? A gente passa 4, às vezes 6 anos no caso de medicina, às vezes tem pós, ou biologia, ou ciência da computação, um período importante da formação, e faz com que as pessoas venham com um conjunto de competências, dependendo também de com quem trabalharam antes, trabalharam profissionalmente antes de fazer mestrado ou doutorado, vem com um conjunto de competências que é muito diferente. E eles são complementares no exercício da ciência de dados. Você não tem um cientista de dados que faça tudo sozinho. Quer dizer, tem um outro, assim, né? Mas, normalmente, é um trabalho que envolve equipes e que é multidisciplinares, e que esse mix de competências está no fundamento, né? Então, é muito comum as pessoas que vêm da bioinformática, da biologia, ter experiência, ter um conhecimento num determinado tipo de métodos estatísticos, para entender dados que são dados contínuos, trabalhar com processamento de grandes volumes de dados, às vezes por causa das bases genômicas e proteômicas, um set de competências que vem compor esse hall de pessoas de equipe de ciência de dados. Outro pessoal da área da saúde. O pessoal da área da saúde, você tem
Eles podem ter uma formação mais clínica, em epidemiologia clínica, quant, podem ter uma formação mais geral em saúde pública, avaliação de políticas, indicadores. É o pessoal que vem do Excel, né? De onde eu venho. Tá? E você tem o pessoal que vem da epidemiologia mesmo, né? Da epidemiologia, às vezes epidemiologia de campo, epidemiologia já em análise de dados secundários, às vezes com formação em economia também, econometria, é o pessoal que usa Stata, né? Stata e SPSS. Né? Então, tem o pessoal que usa as ferramentas já de bioinformática, muitas vezes já vem com conhecimento de R, tá? Que é meio que o padrão ouro para processamento de dados em ciência de dados em saúde. Tá? Tem o pessoal que vem de política de saúde, avaliação e planejamento, que normalmente é banho de Excel. Tem o pessoal que vem da epidemiologia, muito comumente sabe SPSS, Stata, às vezes um pessoal mais jovem já vem sabendo R, né? E tem o pessoal da computação. Tem o pessoal da ciência da computação, tem representante aqui, então tem representante de cada área. Tá? O pessoal da computação, muito comumente, vem sabendo Python. Python mais comumente é o pessoal da ciência da computação. E são pessoas que já trazem essa questão de padrão de informática em saúde, aprendizagem de máquina, que tem isso já na mochila, né, de kit de ferramentas. Essa disciplina é uma disciplina introdutória mesmo, para a questão de ciência de dados, então a gente vai falar muito de aplicações na área de saúde pública, que vão ter casos, e tem uma parte um pouco mais prática, que a gente vai fazer um tutorial bem básico aí, focado no uso do R. Tá? Então, para quem vai acompanhar presencial ou remoto, é importante ter o próprio notebook, se não tiver um notebook com R instalado. A gente vai ajudar a instalar, mas é uma das ferramentas fundamentais aí para acompanhar. Principalmente para quem estiver remoto, a gente vai mandar orientações antes de como configurar o computador, porque como o tempo ele é mais restrito para essa interação, né, mais ombro a ombro, aí é importante que quem estiver no remoto, a gente vai passar orientações para como configurar o computador com mais antecedência, tá? Outra dúvida que apareceu aqui em relação ao acesso a banco de dados, esse curso não tem. A gente, como é um curso, tá? É só uma disciplina, a gente não tem previsão nenhuma de acesso a banco de dados já utilizado em pesquisa ou de acesso restrito do Cidade ou de alguns dos outros nossos projetos na Fiocruz. Nós vamos oferecer os exercícios vão ser em cima de bancos de dados públicos, mas eu vi que tem algumas pessoas que já trabalham com bancos de dados próprios aí, ou dos SUS, ou as pessoas vão poder trabalhar com os próprios bancos de dados também. Tá? Que são exercícios basicamente de pré-processamento, linkage de pequenas bases de dados e análise descritiva. Tá? A gente não vai entrar muito em métodos analíticos aqui, não. Vai ter apresentação. A gente vai detalhar exatamente. E agora, aí pode perguntar, por que não detalhou quais vão ser as entregas? A gente vai ter pelo menos uma entrega, um trabalho no final dessa disciplina, mas a gente queria conhecer vocês primeiro, para saber onde que a gente ia calibrar essa régua, tá? Ficou faltando alguém se apresentar? Não, Não é do curso, mas ele é do Profortec, Ciência de Dados e Cidades, formação técnica. Misturado. Eu pedi agora. Aqui, ó. Então é isso, eu estou passando o microfone aqui para... Tem mais uma presencial. Apareceu mais. Pode ligar para ela, pode ir na massa. Primeiramente, bom dia a todos. Eu acabei de saber do curso, infelizmente. Caso soubesse antes, eu teria feito inscrição antes. A primeira vez que eu tive contato com esses bancos de dados foi na residência. E eu gostei muito. Eu trabalhei um pouquinho, né, vendo algumas questões de pacientes de câncer de mama, os deslocamentos que eles faziam. Tinha um roteirozinho, né? E eu consegui trabalhar no Tabiuim. E eu fiquei muito feliz com a abertura desse curso, né? E vou lembrar um pouquinho do Ed, né? Acabei tendo aula
estatística do R, vou ter a oportunidade de rever. Isso vai ser muito importante, que eu quero trabalhar com banco de dados, né? Porque é uma ferramenta que nos traz uma forma de trazer dados para a população, né? A população se reconhecer, porque também temos que ver essa questão da população diminuir as distâncias, né, entre a ciência e a população e trazer esses dados também para a população. Eu sou um pouco tímida, por isso que... Mas esqueci de falar, sou farmacêutica. Você está inscrita no curso? Está inscrita no curso? Acabei de me inscrever. Entendi. Mais né? Gente, então, a mesa era isso, eu tenho que conhecer vocês, né? As aulas começam dia 10, né? Na próxima terça-feira, né? Terça, então a gente vai ter já o primeiro módulo que vai ser dado pelo professor Gustavo. Quer falar uma coisa, Gustavo? Mas não, só dar boas-vindas mesmo, né? Eu e o professor Elcio vamos dividir essa parte de análise e avaliação de políticas, a parte de análise de dados, né? E dar boas-vindas. Eu sou Gustavo Mata, sou pesquisador da Fiocruz, do SIDAX, e também sou coordenador do Núcleo Interdisciplinar sobre Emergências em Saúde Pública do Centro de Estudos Estratégicos. Então, acho que vai ser uma experiência ótima, vai ser uma experiência para mim também, porque eu não sou um pesquisador que vem da área de ciência de dados, botar aqui no corpo docente e discente ao mesmo tempo. Então, vou poder também aprender, tirar dúvidas junto com vocês e nos colocar à disposição para qualquer dúvida, contato, possibilidades, né, de aproximação. Enfim, o SIDAX tem trabalhado muito com pesquisadores que a gente tem chamado de pós-docs, e com isso são inseridos em pesquisas e tem toda uma curva de aprendizagem em relação a essa área, né, das pesquisas que o SIDAX realiza. Existem inúmeros eventos, grupos de estudos que são realizados pelos próprios SIDAX e que são abertos para que as pessoas possam participar remotamente, né? Tem toda essa discussão, né, de como ter acesso a dados e tudo isso. Atualmente, esses acessos a dados são vinculados às pesquisas que o SIDAX realiza, né? Então, é importante esse esclarecimento também por todo esse processo que o Yuri colocou de proteção, anonimização de dados. É uma responsabilidade muito grande você ser, entre aspas, guardião desses dados para uso de pesquisa, uma vez que esses dados não foram originalmente criados ou produzidos para fins de pesquisa, né? Então, são dados de cidadãos brasileiros, pertencem ao Estado brasileiro, né? Tudo isso são questões muito importantes do ponto de vista ético, dos valores que a gente compartilha a partir desse trabalho, né? Existe todo o interesse do uso da tecnologia, das ferramentas, uma série de coisas, mas o que está por detrás disso? O que está por detrás disso é a gente tentar melhorar a qualidade da informação e do acesso à saúde para a população brasileira. Então, esse é o nosso objetivo principal, né? É assim que o SIDAX tem trabalhado, é assim que a Fiocruz tem trabalhado, né? No sentido de tentar fortalecer o SUS e tentar ampliar as possibilidades de análise, subsídios, e também para movimentos sociais, né? Toda a ação que o SIDAX tem feito, o engajamento comunitário, esse é o nome, né, mais genérico que tem se dado a essas ações, mas é fundamentalmente responder ao princípio do SUS, que é a participação, né? E não é só apenas o controle social, mas sim poder até utilização, análise de dados para ações de advocacy, para ações junto aos conselhos municipais de saúde, de populações vulnerabilizadas, enfim, eu acho que tudo isso é um grande ganho da sociedade, né, em relação a isso, né? Então, é um pouco isso que eu queria colocar e dar boas-vindas a todas, a todos, né? E estamos aqui completamente à disposição para acolhê-los e acompanhá-los durante esse processo e aprendermos todos juntos nesse novo campo. Então, gente, então a gente encerra a mesa, né? Então, um prazer conhecê-los. Então, e na próxima terça, nós nos veremos, né? Temos alunos presenciais aqui do GM e os do Ceará, né? Então, bom dia a todos. Tem também de Manaus. É porque
A princípio abriu para o Ceará, né? Não sei se que tem um aqui que falou de Manaus, né? E do outro da UNB, não sei se abriram aqui, mas se tá no curso, bom para a gente. Nos veremos na terça. Tchau. Então, desfaz a mesa. A câmera está aqui, né? Ah, tá aqui a câmera. Mas a nossa está em sentido, ele vai um pouco mais.